Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Agora, tentando enxergar pelo lado mais otimista, em cima da expectativa do trabalho do Rogério Ceni, é muito cedo ainda, mas ele teve agora uma semana. Ele teve agora uma semana cheia para tentar trabalhar. E o Flamengo está pensando nesse jogo contra o Racing praticamente há 10 dias. Desde o jogo contra o Coritiba, o Flamengo está praticamente já pensando só nesse jogo contra o Racing. Então é possível que a gente encontre algo de positivo, de diferente no time do Rogério, de um Flamengo com mais volume de jogo, com o Flamengo mais no ataque, com o Flamengo mais tentando resgatar. É claro, o Kleber falou e é verdade, a gente toda hora vota no Flamengo do ano passado, mas é o Flamengo da excelência, né? Não vai atingir de novo aquela excelência, provavelmente não vai atingir, né? É muito difícil atingir, mas é o Flamengo da excelência, é a referência com os mesmos jogadores, praticamente com os mesmos jogadores, né? Então é difícil não citar aquele Flamengo quando você fala de um padrão de excelência a ser atingido, né? E acho normal que a gente... Fisicamente o Flamengo mudou, gente. Fala, Aninha. Fisicamente o Flamengo é outro, a gente não pode desconsiderar isso, esse é o fator determinante para mudar tudo. Mudou a comissão técnica, os jogadores não estão no mesmo nível físico que eles estavam no ano passado. Isso é evidente, isso vai comprometer o jogo. A gente resume aí nas duplas de zaga, mas o problema do Flamengo vai muito além. Fisicamente, o time está muito mal. Não é a mesma coisa do ano passado. Então, tem um impacto direto nas movimentações, no estilo de jogo, no modelo de jogo. Ele está passando pela sua terceira comissão técnica no ano. E fisicamente, eu vejo, pelo menos de todos os jogos do Flamengo que eu trabalhei nesse ano, fisicamente, eu não vejo jogadores iguais ao ano passado. E desconsiderando o que a gente viveu na pandemia, tá? Eu estou analisando o que a gente está vivendo nesse bloco de campeonato. Além dos 4 meses, né, paralisados ali, né, teve a volta do Campeonato Carioca, mas fisicamente o Flamengo é outro. E o maior impacto disso para mim não é quem joga, é quem não joga. Eu vou repetir. Para mim, o Gabriel ficar fora desse jogo é muito significativo. Porque quando ele sai do jogo com dor na coxa, se falava que não era uma lesão recidiva, que ele sairia só para fazer um fortalecimento muscular. E é assim que ele está fora do jogo de hoje. Mas eu acho que diz muito sobre o momento do Flamengo fisicamente, o time não corresponder. Resolve jogos pelo lado individual. Coletivamente, o Flamengo não responde, porque na minha avaliação, fisicamente, o time não está bem. DM também, né, Aninha? No ano passado, o Flamengo conviveu sem graves lesões. Então. Se a gente for lembrar dos principais jogos do ano passado, todo mundo sempre inteiro. Aliás, era tema do noticiário. Como o Flamengo chegava sempre inteiro para as decisões do ano passado, recuperava rapidamente seus jogadores. E nesse ano, isso não acontece. Bruno Henrique teve uma longa ausência. Rodrigo Caio agora tem uma longa ausência. Gabriel, Pedro, ainda que tenham se machucado na seleção. Pedro, Rodrigo Caio também, mas são longas ausências. E isso são fatos. A bola levantada pela Ana é uma bola pertinente. O departamento médico do Flamengo está em xeque nesse momento, mas é que eu me sinto pouco à vontade para falar sobre o assunto, porque eu não sou médico e não sou preparador físico. Mas é fato, né? O que você citou são fatos. São jogadores que estão ficando fora de uma maneira, de uma sequência muito grande e jogador... Agora, é uma sequência de jogos muito grande também, como se nunca teve, né, na história, né? E tem a questão da Covid. Que mais ou menos todo mundo, né, Cerezo? Todo mundo. Mais ou menos todos os times. Todo mundo. É que é uma coisa que está acontecendo meio ampla e geral, entendeu? Então, por isso que se eu estivesse no jogo de xadrez, eu não botaria ninguém em xeque exatamente. Porque é uma temporada difícil. E quando você fala em excelência, já é uma coisa acima do sarrafo, entendeu? Que foi o Flamengo de 2019. Eu acho que há de se entender, há de se lamentar, o Flamengo vai buscar recuperar aquela excelência porque tem elenco, porque melhorou o elenco, porque tem jogadores. Mas o André falou do rendimento do Flamengo com o Rogério. E quantas vezes nós falamos do rendimento do Flamengo com o Domi? Então não é uma questão assim, tão simples, que atinja só o Flamengo. Aparentemente, isso se espalhou pelo futebol na medida em que o City toma de 5, o Liverpool toma de 8, porque isso se espalhou por um ano diferente. E acho que todo mundo está sofrendo, seja com o vírus, seja com a preparação física, com o excesso de jogos, com a carga emocional. Tudo isso está fazendo, me parece,
uma diferença na temporada. E quem tiver mais inteiro, Kleber, vai ter uma vantagem tremenda, cara. O Santos perdeu o Sanches, só isso. Seu melhor jogador, sua liderança técnica. O Inter perdeu o Guerreiro na temporada. O Palmeiras está nesse momento sem Luiz Adriano e sem o William, está sem centroavante. Lembra que o Pedro se machucou na seleção brasileira. Sim, falei. Tem essa também, é isso. Então, aí agora... o Jean-Pierre está voltando, o Grêmio melhora. Isso, né? Exato. O Grêmio começa a recuperar os seus jogadores, o time melhora. O Internacional perde um, perde outro, o time piora. O São Paulo tem perdido pouco jogador, o time mantém. É o que está acontecendo. Acontece toda a temporada. Talvez nessa isso seja um pouco mais definitivo para a campanha de cada time, para o momento que cada time está. Muito momento vai, momento vem, entendeu? Sobe e desce, mas assim, é o que a gente estava conversando ontem. Vocês repararam que você tem até o 8º lugar, do primeiro ao 8º, uma diferença de 5, 6 pontos, e aí do 12º ao 17º, uma diferença de 5, 6 pontos. É assim que está o campeonato. Mas eu vejo assim, esse ano a gente pode não ter o melhor time campeão, o melhor sobrevivente pode ser o campeão. O time que tiver menos lesões, que chegar mais inteiro. Por enquanto o São Paulo está inteiro, o Grêmio com a volta do Jean-Pierre está inteiro, o Atlético perdeu o Natan em boa parte do primeiro turno, nesse momento está mais inteiro. Ô Léo, e o Racing, como é que vem para o jogo? O Flamengo a gente já falou, tem desfalques importantes e muitas dúvidas sobre como estará o Pedro. Não se sabe, por exemplo, se o Pedro começa como titular, tem essa dúvida, se ele tem condição de jogar 90 minutos, e se tiver condição de jogar 45, se ele começa jogando, se ele entra, Rodrigo Caio, a mesma coisa. E o Racing está mais inteiro ou também está com problemas para o jogo de hoje? O Racing, ele recuperou o Melgarejo, que é um volante ofensivo paraguaio, mas que é titular desse time, mas deve começar no banco porque o BKSS acha que não é um jogo para ele retornar ao time. Ele vai repetir aquela linha de 3 defensores no fundo, que foi muito bem lá em Avejaneda, ele achou que a linha de 3 funcionou. A dúvida dele é na lateral direita. Ele vai continuar com o Fabrício Domingues, o lateral uruguaio, que fez a jogada do gol do Fertoli, porque ele acha que ele vai muito bem ofensivamente, mas se a gente for pensar, o gol de empate do Flamengo sai justamente nas costas dele. Então ele tem essa dúvida, se ele mantém o Domingues, que ele é mais inteiro, ele tem um físico mais jovem, ele consegue fazer o campo inteiro, ou se ele joga com o Pijuti, que é o lateral direito desse time, o titular, só que já está... ele é um pouco mais velho, ele tem uma característica muito mais defensiva, ele não apoia tanto. E o Racing, no último jogo, ele também apoiou muito bem pelo lado esquerdo, pelo lado do Mena. Inclusive, o cruzamento para o gol o gol anulado do Litia Lopes, né, que o Rizek zoou bastante, mas o Litia Lopes fez um gol mal anulado, foi justamente pelo lado esquerdo. Então ele deve continuar com o Mena, esse sim é certeza, ele vai fazer essa linha de 3 no fundo, defendendo uma linha de 5, que ele traz novamente os dois laterais. Ele continua sem ter o Cello Dias, né, o Marcelo Dias, que é o volante, o primeiro volante, o cabeça de área, que era fundamental para esse Racing do BKSS. Ele está sem o Cello Dias, está sem o Augusto Solari, que era um dos meias mais criativos desse time, e está sem o Dario Sitanich, que é outra referência desse ataque, que no lugar, por exemplo, quando saía o Lisandro Lopes, que também é um atacante mais velho, mas que já ele tem nesse Racing o mesmo peso que o Milito tem fora de campo, ele tem dentro de campo, geralmente ele entrava com o Dario Sitanich. Então ele tem essas 3 baixas que são muito importantes para ele, que são jogadores que... O Cello Dias, sim, é titular, o Augusto Solari também é titular, e o Dario Sitanich, que é um reserva quase titular, é o 12º jogador, porque entrava sempre. De resto, é o mesmo time que jogou em Avejaneda, é o mesmo time que empatou com o Flamengo, então o BKSS é um jogo fundamental para ele, porque diz que se ele é eliminado hoje, também o destino dele lá no Racing pode encontrar um fim, né? O Serê, um tanto 100 assim no Racing, se o Rodrigo Caio joga lá, hein? Agora, mas até o seguinte, hein? O primeiro jogo chamou muita atenção, eu queria até ouvir o Léo sobre isso, porque a gente falava antes do primeiro jogo sobre a história da linha de 5, o Racing tá respeitando demais o Flamengo, o Racing tá com medo do Flamengo e tudo mais, mas o Racing foi jogar. Né? Pra mim jogou o Racing foi jogar, o Racing jogou. E acho que o Racing vai jogar hoje também, até porque precisa jogar, né? 0-0 não resolve para o Racing. Então, apesar dos 3 zagueiros, os 2 laterais apoiam muito, principalmente o Mena, como disse o Léo, acho que o Racing vai jogar. Por isso é que eu acho que vai ser um jogo enroscado para o Flamengo. Acho, né? Só acho. E no seu
no seu favoritômetro, Léo, de 0 a 100, como está esse termômetro aí para se classificar? Para se classificar, acho que ainda está ali 65 para o Flamengo, porque entre 65 e 70 para o Flamengo, porque o Flamengo joga com essa vantagem, é mais time, individualmente é melhor, tem mais peças. O lance é como o Flamengo se defende, exatamente, porque o Racing ele se animou muito quando ele viu que ele conseguia chegar e que ele conseguiu oferecer perigo, que ele conseguiu oferecer riscos para o Flamengo. Então, um time que começou com uma proposta extremamente defensiva, a partir do momento que ele abre o placar, justamente com uma peça que foi colocada pelo BKSS do jeito que ele imaginou, porque ele queria que o Fabrício Domingues, o lateral direito uruguaio, ele jogasse ofensivamente, ele vê que aquilo dá resultado, então o Racing ele foi um doping anímico, né? Animicamente o Racing ele falou, não, a gente pode também ferir, a gente tem que tomar uns cuidados lá atrás, mas esse time aqui, esse time quando defende, ele também não é tão forte. Então aquilo animou muito o Racing, tomou o gol logo na sequência, justamente nas costas do Domingues, só que depois ele descobriu pelo lado esquerdo uma fortaleza com o Mena, que curiosamente, nas passagens que teve aqui no Brasil, ele teve bons e maus jogos, oscilou bastante, mas não era tão ofensivo quanto ele foi contra o Flamengo. Então o Racing, ele acha, eu ainda continuo achando que o Flamengo é o favorito, mas o Racing, dependendo de como o Flamengo se comportar, principalmente defensivamente, pode complicar as coisas. E hoje o Bruno Henrique completa 100 jogos. Para mim ele foi o melhor do Flamengo no jogo da ida. E ele vem dando sinais de que o jogador de 2019 ainda está lá. Mas eu também vejo o Bruno Henrique como um complemento do Gabriel, eles se entendem muito bem. Eu não vi o Bruno Henrique jogar tão bem assim, por exemplo, com o Pedro, como companheiro de ataque, ou o Vitinho. Eu encaro o Bruno Henrique quase como uma dupla do Gabriel. E hoje, sem o Gabriel, o Bruno Henrique vai ter que ser ainda mais o Bruno Henrique de 2019. E você, Ana Thaís Matos, como encara o desafio de Bruno Henrique sem o seu fiel escudeiro Gabriel para o jogo de hoje? É uma dupla muito entrosada, de fato. O Pedro resolveu muitos jogos sozinho, praticamente, né? A bola caía para ele ou ele acionava algum jogador que chegava pelo lado. O próprio Vitinho, no melhor momento dele, né, com o Domi, foi jogando junto com o Pedro. E o Bruno Henrique não estava tão bem. Acho que nesse momento, pela movimentação do Pedro, pode até ajudar também o Bruno Henrique, né? O Gabriel, ele é um pouco mais agudo. O Pedro pensa um pouco mais antes de tomar a decisão. Acho que isso aí faz com que o futebol do Bruno Henrique acaba prevalecendo um pouco mais nessa dupla com o Gabriel. Pessoal, olha esse resultado aqui, mais 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar.